Shalom Brahá, eu sou Nelson Horta e esse é o canal Torá Beanus, um canal dedicado a conhecimento e crescimento de Torá juntos. Nós podemos chegar a um nível mais elevado do que a gente já tem buscado. Um canal dedicado aos descendentes dos judeus forçados da Inquisição, também a todo aquele que quer crescer, que quer conhecer um pouco mais daquilo que Deus traz para a gente através da sua palavra, ou seja, da sua palavra inicial, que é a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Hoje eu quero falar sobre Yom Kippur com você. Hoje é exatamente dia 3 de outubro, dia 8 de Tishri. Amanhã à noite nós iniciamos um jejum de 25 horas. O único jejum bíblico obrigatório, que é uma das minhas surpresas e de minhas perguntas, por que a igreja cristã, principalmente evangélica, não cumpre esse jejum, porque é o dia das remissões. Queria que você entendesse que Deus criou o mundo e criou estações. Você tem o outono, tem o inverno, a primavera, o verão. E há momentos de plantar, momentos de preparar a terra, momentos de colher e momentos de deixar a terra descansar. Da mesma forma, é a nossa alma, é a nossa vida. Por isso que Deus instituiu datas como o sábado, o Shabat, que tantos lutam contra o se cumprir esse mandamento, porque é uma data, é uma estação determinada para nós. Como também colocou a mudança para a lua nova, que é o Rosh Chodesh, um dia que a gente busca, é o dia mais propenso para se pedir perdão dos pecados. Da mesma forma, colocou as festas, o Pessach, a Páscoa, colocou Shavuot, que é Pentecostes, e colocou Sukkot, que é a festa das cabanas. Nós já falamos isso em outro vídeo. E entre a festa de Pentecostes, ou seja, de Shavuot e Sukkot, nós temos 2 dias essenciais e fundamentais na nossa vida, que é Rosh Hashanah, que foi nessa segunda-feira passada, e Yom Kippur, que vai ser agora, amanhã à noite, na terça-feira, dia 4 à noite, começa e termina no dia 5, depois do pôr do sol, 40 minutos depois do pôr do sol. Em Joel, se não me engano, no capítulo 2, fala: proclame-se um jejum e chorem os sacerdotes no altar, que sejam tocadas os chafarot, ou seja, as trombetas. Em Isaías 50, também, se não me engano, ele fala: seria esse o jejum aceitável pelo Senhor? A pessoa ficar quebrado que nem um junco, se cobrir pano de saco, se deitar no chão? Esse é o jejum que ele deseja, que você quebre as algemas dos presos, que ajude os pobres, que ajude aqueles que estão em grilhões, que precisam de ajuda, que precisam ser libertos. Então, o Senhor, vários pontos, em vários salmos, ele fala: eu não estou preocupado com sacrifícios, e depois fala: então você trará os sacrifícios e serão aceitos. Então, a primeira coisa que a gente tem que buscar na nossa vida é crescer. Da mesma forma como nós temos estações no ano, temos estações para que nós possamos nos dedicar a coisas específicas que Deus nos deu através da sua palavra. A vida humana também tem estações. Você tem a infância, você tem a pré-adolescência, tem a adolescência, você inicia-se a fase adulta, uma mistura de adolescência com início de responsabilidade, depois a fase adulta, a fase de amadurecimento, de colheita, e a fase de entrega, vamos falar a fase final da nossa vida. Então, assim, nós temos que entender que as nossas responsabilidades, o nosso crescimento, está de acordo com as coisas que Deus estabeleceu nas suas datas. E em cada data há uma busca específica. E nesse dia, que é chamado de 10 de Tishri, do mês de Tishri, o Etanima, Deus dos poderosos, o mês dos poderosos, nós nos voltamos, largamos tudo, e proclamamos um jejum total, sem água, sem comida, em que nós passamos o dia todo, o início da noite e o dia todo seguinte,
buscando perdão, olhando para dentro de nós, tentando entender por que nós fizemos certas coisas que não deveríamos ter feito, ou deixamos de fazer certas coisas que deveríamos ter feito, sabe, poder nos reconectar a Deus. O Senhor estabeleceu esse dia exatamente para que Ele possa te lavar, para que Ele possa passar uma água de cura, uma água de refrigério, uma água de limpeza na sua alma, né, nas nossas almas, para que a gente possa recomeçar um ano novo e assim sermos verdadeiramente selados para o ano novo bom e doce. O Yom Kippur nos traz a possibilidade e a realidade do perdão de todos os nossos pecados que nós cometemos diante dele, de votos quebrados, de palavras mal faladas ou de palavras não faladas que deveriam ter sido. E até alguns pecados em relação às outras pessoas, né, que não se pode corrigir mais, também são revistas nesse dia. Então eu te recomendo, por favor, que medite sobre isso, que traga para dentro de si uma necessidade de pedir perdão, de se arrepender, de não se esconder atrás de Jesus pagou para mim todos os pecados na cruz, e você continua pecando, então não pagou nada. Né? Você fala, eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, amém? Mas você está sendo agido como que alguém que é lavado e que é remido de verdade? Você acha que isso é um processo contínuo, que você pode pecar à vontade, que você pode fazer o erro que for, que você sempre vai ser perdoado? Isso sempre vai acontecer se você se arrepender. Então, tanto para o judeu, que tem essa certeza absoluta que no dia de Yom Kippur, da mesma forma que o sumo sacerdote, o Kohen Gadol, entrava no Santo dos Santos, e ali pedia perdão para si, para sua família, para toda a sua tribo e todo Israel, sabendo que havendo um arrependimento sincero no coração, né, o que leva a isso, todo o rito que a gente tem de rezas, de orações no dia, de leituras, né, o livro de Jonas é um livro lido na tarde do Yom Kippur, que mostra bem o que é o arrependimento, né, um arrependimento de dor. Assim, da mesma forma, o cristão que tem sua fé em cima de Jesus, da obra da cruz, de ter sido lavado e remido nesse sangue, então que ele se arrependa dos erros que tem praticado e que tem feito essa palavra não ser verdadeira na vida dele. Então, independente da sua religião, seja no cristianismo em todos os níveis, ou do judaísmo, nas formas como ele se expressa, o dia de amanhã à noite é um dia que nós devemos buscar a Deus, principalmente pelo momento político que o país passa agora, né, o que nós temos visto, e a possibilidade de tudo voltar para trás, de um mal retornar, de algo que nós não gostaríamos de forma alguma que atingisse nosso país, que atingisse nossa vida. Então é um momento de clamar a Deus, é um momento de buscar a Deus, um momento de podermos pedir perdão para nós, para nossa família e para todo o nosso país. Porque aqueles que têm entendimento, aqueles que têm temor no seu coração, vão orar e rezar e pedir perdão por si e por aqueles que não têm. É um dia maravilhoso que Deus estabeleceu para nós e nós temos essa grande oportunidade, você sendo judeu ou não, descendente ou não, em que os livros que estão abertos no céu sobre a vida de cada um, sobre a vida dessa nação, vão ser fechados. Na verdade, os rabinos falam que eles continuam abertos até a festa das cabanas, que vai acontecer 5 dias depois, no domingo à noite, né? No dia 8 à noite, do dia 8 para o dia 9. Mas esse dia de Yom Kippur é um dia que nós temos a oportunidade, né, e a obrigação de nos voltar a Deus e limpar nossa vida, limpar nossa alma de todo o mal que nós sofremos ou que nós fizemos, ou da falta do bem que nós não fizemos durante esse ano que se passou.
né, no calendário judaico de 5.782, porque nós já estamos em 5.783 da criação do homem. Então nós estamos há 217 anos, né, da era messiânica, do 7º milênio. Então, para o cristão, está pouco tempo da volta de Jesus, de Yeshua. E para o judeu, da era em que o Mashiach vai reinar. Então nós vemos que tudo é a mesma coisa. Então nós temos que colocar nosso coração preparado já desde hoje à noite. Começar a preparar nossas almas, começar a lembrar, até escrever, se for necessário, os erros, as coisas que nós fizemos ou que nós deixamos de fazer durante este ano. Para chegar amanhã à noite e começar nesse jejum de coração, porque esse jejum vai ser chamado um dia de grande júbilo, que é a promessa de Deus para nós. E desde já entrar nesse jejum com alegria no coração, sabendo de pronto que você já é perdoado. E que você vá agir nesse ano que entra como uma pessoa perdoada, ou seja, uma pessoa que não peca mais. Porque é uma coisa sabida. Qual é o pecado? Né? Como você sabe que você foi perdoado ou perdoada de um pecado? Simplesmente quando você não é escravo desse pecado mais, ou seja, não pratica esse pecado mais. E o perdão vem com arrependimento. Porque Deus, ele tem prazer na misericórdia. E ele se apazigua com súplicas, como está escrito. Então eu desejo de todo o coração que você realmente possa entender e se arrepender de verdade, mesmo que tenha trabalhado no dia 5, mas que jejue e volte seu coração para Ele. Né? Se você não pode sair dos seus afazeres, não tem problema, mas jejua. É sacrificante, é difícil, né? Mas vale a pena. Sabe, volta seu coração todo o tempo a Ele, que Ele vai te renovar para o ano novo bom e doce, vai te selar no livro da vida, da bênção, da paz, da prosperidade, da alegria, das boas notícias, da saúde, né? Porque esse é o desejo, não só para todo Israel, mas para toda a humanidade, para todo o nosso país, para todo o nosso Brasil. Shalom Braha. Shana Tová, Umetaka Vetehaten, Nitikva Tová.